O diário conhecido como Tagebuch eines Totengräbers pertenceu a um coveiro municipal de uma pequena cidade na Baviera, Alemanha, cujo nome foi preservado nos arquivos históricos por questões de confidencialidade. De acordo com registros oficiais e relatos de aldeões, ele trabalhou entre 1987 e 1994 em um antigo cemitério situado na periferia da cidade, cuja seção mais antiga estava praticamente abandonada há mais de 100 anos. O local era cercado por densas florestas de coníferas e pântanos baixos, com neblina constante que se acumulava nas manhãs e se espalhava por entre os túmulos. Moradores frequentemente mencionavam que, mesmo durante o dia, o cemitério exalava uma atmosfera pesada, quase sufocante. Passos ecoavam de maneira estranha sobre o solo úmido, e o som do vento entre os galhos parecia formar sussurros incompreensíveis. Segundo o diário do coveiro, suas primeiras semanas transcorreram sem incidentes significativos. Entretanto, pouco tempo depois, ele começou a documentar ocorrências incomuns. Uma das primeiras anotações descreve ossos humanos encontrados fora de lugar enquanto preparava sepulturas antigas. Os ossos não correspondiam aos registros do Rathaus e sua disposição sugeria movimentação deliberada, embora sem padrão reconhecível. Testemunhas ocasionais que visitavam o cemitério relataram ter visto sombras entre os túmulos, movendo-se de maneira inexplicável. Algumas pessoas ouviram sussurros, sempre durante o silêncio da madrugada, sem conseguir identificar sua origem. O coveiro registrou todas essas experiências com precisão quase científica, mantendo o tom factual e evitando qualquer dramatização. Um incidente notável envolveu uma sepultura datada do século XIX, reaberta para reenterrar restos mortais deteriorados. O diário descreve que a terra dentro da cova se movia de forma estranha e que ele sentiu frio intenso, acompanhado de uma pressão nos ombros, embora nenhuma outra pessoa estivesse presente. Tentativas de racionalizar o fenômeno, considerando vento ou temperatura, não foram convincentes. Arquivos do Staatsarchiv confirmam que, nesse período, o coveiro solicitou auxílio de colegas devido a alterações físicas inexplicáveis em alguns túmulos, incluindo covas parcialmente reabertas sem explicação. Vários registros indicam que esses eventos coincidiam com noites de lua nova, padrão observado também em estudos de cemitérios históricos da região. O diário relata ainda figuras indistintas observadas à distância, sempre entre lápides mais antigas. Elas permaneciam imóveis, mas pareciam seguir seus movimentos com os olhos invisíveis. Apesar de tais experiências, o coveiro mantinha postura profissional, documentando tudo como se conduzia um estudo de campo sobre fenômenos anômalos. Além das aparições visuais, o diário menciona sons inexplicáveis, rangidos de lápides, passos sobre terra recém-cavada e vozes abafadas audíveis apenas em completo silêncio. Novamente, a narrativa permanece factual, sem atribuição sobrenatural, como se o autor tentasse manter rigor científico diante do inexplicável. O coveiro também pesquisou registros históricos, incluindo obituários e diários de coveiros anteriores. Descobriu padrões similares: sons, sombras, ossos deslocados e relatos de fadiga extrema, paranoia e, em alguns casos, desaparecimentos não documentados.
Em um trecho perturbador, ele relata ter encontrado, dentro de uma sepultura fechada, o diário de um predecessor do século XIX. O diário mencionava interações com entidades emergindo da terra, bem como tentativas de contenção. O coveiro descreveu sensações físicas intensas ao ler essas páginas, arrepios, frio profundo, mas manteve registros objetivos, relatando apenas observações e reações corporais involuntárias. A atenção meticulosa do coveiro ao documentar cada detalhe é evidente. Ele anotava datas, horários, condições climáticas, localização exata das sepulturas, posição de ossos e padrões de sombra e som. Não há exageros literários. O terror surge da repetição de eventos inexplicáveis e da coerência dos registros. Moradores da cidade e colegas confirmaram alguns eventos: covas reabertas sem motivo, ossos deslocados, figuras vistas à distância e alterações comportamentais do coveiro, como isolamento e insônia. Nenhuma testemunha relatou contato direto com entidades, o que reforça o diário como um registro de observações indiretas e fatos documentáveis. Resumindo, a primeira parte do diário evidencia o início das manifestações inexplicáveis. Ossos humanos deslocados sem causa aparente. Sombras entre lápides seguindo movimentos, sons de passos e sussurros durante a noite, alterações na terra de sepulturas antigas, descobertas de diários de coveiros anteriores relatando eventos similares. Todos esses eventos foram documentados com precisão, mantendo uma postura objetiva e quase científica, sem interpretação sobrenatural, mas com um clima implícito de terror crescente. Ao encerrar suas primeiras semanas de registros, o coveiro demonstra preocupação crescente e passa a planejar verificações sistemáticas das sepulturas, correlacionando eventos com registros históricos. Embora nunca afirme categoricamente que se trata de fenômenos sobrenaturais, a persistência em documentar eventos inexplicáveis cria uma narrativa coerente e inquietante, demonstrando que algo além do entendimento humano ocorria naquele antigo cemitério bávaro. Os registros que compõem a segunda parte do Tagebuch eines Totengräbers indicam uma mudança clara no padrão dos acontecimentos. O que antes eram ocorrências isoladas passou a se manifestar de forma recorrente e progressiva. A partir desse ponto, o diário deixa de ser apenas um registro técnico de anomalias e assume a função de documentação contínua de um ambiente que, gradualmente, parecia escapar ao controle humano. De acordo com anotações datadas do início de 1989, o coveiro passou a realizar inspeções sistemáticas nas sepulturas mais antigas do cemitério. Essas sepulturas pertenciam, em sua maioria, a vítimas de epidemias do século XIX, especialmente surtos de cólera e tifo registrados nos arquivos do Staatsarchiv. Muitas dessas covas coletivas haviam sido lacradas às pressas, sem identificação individual. Durante essas inspeções, o coveiro documentou alterações repetidas no solo. A terra apresentava sinais de compressão e deslocamento, como se tivesse sido revolvida recentemente, embora não houvesse registros de intervenções humanas nem marcas de ferramentas. Em alguns casos, o solo parecia afundar levemente durante a madrugada e retornar à posição original ao amanhecer. Relatórios de funcionários municipais confirmam que, nesse período, o coveiro solicitou autorização para restringir o acesso a determinadas áreas do cemitério.
O pedido foi negado, sob a justificativa de que não havia evidências concretas de vandalismo ou risco estrutural. No entanto, moradores relataram que evitavam espontaneamente essas áreas, alegando sensações de mal-estar, vertigem e ansiedade ao se aproximarem. O diário descreve episódios recorrentes de sons noturnos. Passos eram ouvidos sobre caminhos de cascalho, mesmo quando nenhuma pessoa estava presente. O som era descrito como lento, irregular e deliberado. Em diversas ocasiões, esses passos cessavam abruptamente quando o coveiro se aproximava para verificar a origem. Além disso, surgiram registros de vozes. Não se tratava de palavras claramente compreensíveis, mas de murmúrios contínuos, semelhantes a conversas abafadas. O coveiro anotou que os sons pareciam emergir do solo, especialmente próximos a sepulturas coletivas. Em nenhum momento ele atribuiu esses ruídos a causas sobrenaturais, limitando-se a descrevê-los como acústica anômala sem fonte identificável. No verão de 1989, ocorreu um evento que marcou uma intensificação significativa dos fenômenos. Durante uma exumação autorizada, realizada para a reorganização administrativa do cemitério, foram encontrados restos mortais em posições incompatíveis com sepultamentos tradicionais. Ossos longos estavam dispostos paralelamente, crânios posicionados de forma ordenada e fragmentos pertencentes a indivíduos diferentes misturados deliberadamente. Peritos chamados para avaliar a situação não encontraram indícios de intervenção recente. A decomposição indicava que os restos estavam naquela configuração havia décadas. Nenhuma explicação oficial foi fornecida para a disposição incomum dos ossos. Após esse episódio, o diário registra alterações no comportamento do coveiro. Ele passou a permanecer mais tempo no cemitério após o anoitecer, realizando observações silenciosas. Essas permanências noturnas não foram oficialmente autorizadas, mas não houve sanções formais, possivelmente devido à dificuldade em supervisionar a área durante a noite. Durante essas observações, ele descreveu a presença de figuras indistintas entre as lápides. As figuras eram registradas como formas humanas incompletas, sem traços faciais discerníveis, que permaneciam imóveis por longos períodos. Em nenhum momento foi descrito contato direto. As figuras simplesmente observavam e, em seguida, desapareciam, quando o observador desviava o olhar. Testemunhos indiretos de moradores reforçam esses relatos. Algumas pessoas afirmaram ter visto silhuetas próximas ao cemitério durante a madrugada, especialmente em noites sem lua. Essas observações foram registradas em boletins informais da polícia local, mas nunca resultaram em investigações aprofundadas. Outro elemento recorrente nos registros dessa fase é a sensação de alteração térmica. O diário menciona quedas bruscas de temperatura em áreas específicas do cemitério, independentemente das condições climáticas gerais. Instrumentos simples, como termômetros portáteis, indicavam variações localizadas que não se estendiam a áreas adjacentes. Em paralelo, o coveiro continuou a pesquisar documentos históricos. Ele encontrou referências a práticas funerárias emergenciais durante períodos de crise sanitária, nas quais corpos eram enterrados rapidamente, sem rituais adequados. Alguns registros mencionavam o medo da população local de que os mortos não descansassem adequadamente, crença comum na região durante o século XIX.
Um trecho significativo do diário descreve a descoberta de marcas no interior de uma sepultura antiga. As marcas lembravam sulcos paralelos, semelhantes a arranhões profundos na madeira interna do caixão. Especialistas consultados posteriormente afirmaram que tais marcas não poderiam ser explicadas por processos naturais de decomposição. A partir desse ponto, os registros se tornam mais frequentes e detalhados. O coveiro passou a anotar horários exatos dos eventos, intervalos entre ocorrências e correlações com fases lunares. Os dados indicavam uma concentração de atividades durante períodos específicos do mês, reforçando a percepção de um padrão recorrente. Apesar da intensificação dos fenômenos, não há no diário qualquer menção explícita a medo ou pânico. O tom permanece controlado, quase clínico. No entanto, relatos de colegas indicam que o coveiro apresentava sinais evidentes de privação de sono, isolamento social e desgaste físico. Em determinado momento, ele registrou que alguns túmulos pareciam responder à presença humana, com sons ou alterações no solo ocorrendo logo após a aproximação. Essa observação foi anotada sem interpretação, apenas como um fato repetidamente observado. A segunda parte do diário encerra-se com uma mudança sutil, porém significativa. O coveiro passa a questionar a suficiência da documentação. Ele escreve que registrar os eventos talvez não fosse suficiente para compreender ou conter o que ocorria naquele local. Não há conclusões, apenas a constatação de que os fenômenos não diminuíam e que o cemitério parecia manter uma atividade própria, independente da presença humana. Esses registros marcam o início de uma fase mais crítica, na qual a simples observação começa a se transformar em envolvimento indireto. A partir desse ponto, o diário deixa claro que o cemitério não era apenas um espaço de descanso dos mortos, mas um ambiente ativo, com dinâmicas que desafiavam qualquer explicação racional disponível à época. A terceira e última parte do Tagebuch Einstotengräbers é composta por registros fragmentados, porém consistentes, que documentam a fase final da atividade anômala no cemitério bávaro. Esses registros coincidem com o período imediatamente anterior ao desaparecimento do coveiro, ocorrido oficialmente em outubro de 1994. De acordo com documentos do Rathaus, o coveiro deixou de cumprir horários regulares a partir de setembro daquele ano. Embora ainda fosse visto ocasionalmente nas proximidades do cemitério, sua presença tornou-se errática. Colegas relataram que ele permanecia longos períodos em áreas específicas do terreno, especialmente na seção mais antiga, próxima às sepulturas coletivas do século XIX. O diário indica que, nesse estágio, os fenômenos deixaram de ser esporádicos. O solo apresentava alterações contínuas. Pequenas elevações surgiam durante a madrugada e desapareciam ao amanhecer. Em alguns casos, lápides mudavam levemente de posição, sem sinais de força mecânica ou intervenção humana. Relatórios de manutenção confirmam que trilhas de cascalho apareciam comprimidas, como se algo pesado tivesse passado repetidamente pelo mesmo trajeto durante a noite. Não havia pegadas humanas ou marcas de pneus, apenas a compressão uniforme do solo. Os sons também se intensificaram. O diário descreve ruídos contínuos vindos do subsolo, semelhantes a deslocamento lento de terra e madeira antiga sob pressão. Esses sons não eram constantes, mas surgiam em intervalos regulares, especialmente entre 2 e 4 da manhã. Nenhuma fonte superficial foi identificada.
Durante esse período, moradores próximos ao cemitério relataram distúrbios do sono, sensação de vigilância e episódios recorrentes de ansiedade noturna. Algumas residências registraram quedas bruscas de temperatura em determinados cômodos, fenômeno que não foi associado a falhas estruturais ou condições climáticas externas. O coveiro passou a registrar alterações ambientais mais amplas. Árvores próximas às sepulturas antigas apresentavam folhas secas fora de época. A vegetação rasteira murchava em áreas específicas, formando padrões circulares irregulares. Esses efeitos não se espalhavam gradualmente, mas surgiam de forma abrupta. Em uma das últimas entradas completas do diário, há menção a uma inspeção aprofundada em uma sepultura coletiva lacrada desde 1834. A lápide não apresentava sinais de violação, mas o solo ao redor estava excessivamente compactado. Instrumentos simples indicaram variações térmicas internas, apesar da temperatura externa estável. Não há descrição de abertura da sepultura, apenas a anotação de que o interior apresentava atividade perceptível, sem detalhamento adicional. O tom permanece técnico, evitando conclusões. A partir desse ponto, os registros tornam-se mais curtos. Frases isoladas descrevem observações pontuais, como sombras visíveis, mesmo sob iluminação direta da lua, sons que cessavam imediatamente quando observados e uma sensação persistente de pressão no ambiente, como se o ar estivesse mais denso. Arquivos policiais indicam que, em meados de outubro, uma patrulha foi acionada após denúncias de luzes incomuns no cemitério durante a madrugada. Ao chegar ao local, os agentes não encontraram ninguém, mas relataram sensação de desconforto e dificuldade em permanecer na área por longos períodos. Na última semana, antes do desaparecimento, o coveiro foi visto entrando no cemitério após o pôr do sol, carregando apenas uma lanterna e documentos. Ele não foi visto deixando o local. A última entrada datada do diário não contém descrição narrativa tradicional. Trata-se de uma lista de observações objetivas: solo instável, sons contínuos abaixo da superfície, ausência de aves, temperatura irregular, sensação de proximidade. Não há interpretações nem conclusões. No dia seguinte, colegas perceberam a ausência do coveiro e notificaram as autoridades. Uma busca foi realizada no cemitério e nas áreas adjacentes. Nenhum sinal de luta, fuga ou acidente foi encontrado. Ferramentas estavam organizadas, sem sinais de uso recente. A lanterna mencionada nos registros finais não foi localizada. O diário foi encontrado dias depois, guardado em um compartimento da antiga câmara mortuária. As páginas finais estavam intactas, sem rasgos ou manchas. Não havia indícios de que alguém, além do próprio coveiro, tivesse manuseado o material. O desaparecimento foi oficialmente registrado como causa indeterminada. Nenhuma investigação adicional foi conduzida após os primeiros meses. O caso foi arquivado. Anos depois, pesquisadores independentes analisaram o diário em conjunto com registros históricos do cemitério. Constatou-se que relatos semelhantes haviam sido documentados por pelo menos 3 coveiros anteriores, em períodos diferentes, sempre associados às mesmas áreas do terreno. Em todos os casos,
os registros cessaram abruptamente. Atualmente, a seção mais antiga do cemitério permanece fechada ao público. Não há placas explicativas. Nenhuma justificativa oficial foi divulgada. Moradores locais evitam atravessar a área após o anoitecer, apesar de não conseguirem explicar exatamente o motivo. O Tagebuch Eines Totengräbers permanece arquivado como documento não oficial. Não há confirmação institucional sobre a natureza dos eventos descritos. Ainda assim, a consistência dos registros, a repetição histórica dos fenômenos e o desaparecimento do coveiro levantam questões que nunca foram respondidas. O que ocorreu naquele cemitério bávaro não foi classificado como sobrenatural. Tampouco foi explicado por meios científicos. O local continua existindo, silencioso, preservando suas sepulturas e sua história. E segundo registros mais recentes, o solo daquela área específica continua apresentando alterações sutis, principalmente durante as noites sem lua.